2 João, do versículo 1 ao versículo 13. O presbítero à senhora eleita e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Alegro-me muito por haver encontrado alguns de teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio. Amemos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em carne. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. Tende cuidado de vós mesmos para não destruirdes o fruto do nosso trabalho, mas para que, pelo contrário, venhais a receber plena recompensa. Todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem o Pai como filho, tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não recebais em casa, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta participa de suas obras más. Embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, rogamos que pela ação do teu Espírito Santo os nossos olhos sejam desvendados, para que a palavra de Cristo Jesus seja afirmada mais uma vez em nosso coração e produza frutos de arrependimento e de mudança. Que a tua palavra transforme nossa mente, moldando a nossa mente à mente de Cristo, para que pelo poder da tua palavra e pregação da tua palavra, meio de graça tão abençoado que o Senhor usa de tempos em tempos, através da sua igreja, para salvar e levar homens, pecadores, diante do Evangelho e serem alcançados pela verdade do Evangelho, que hoje, mais uma vez, pessoas possam ouvir a tua palavra, e que elas, quiçá, possam ser tocadas por este verdadeiro Evangelho, e transformadas, e terem sua mente moldadas à mente de Jesus. Assim oramos, em nome do teu Filho. Amém. Há um filme muito interessante lá do início da década de 90, esse dos antigos, para alguns, obviamente. Um filme bastante simples, mas com uma ideia muito interessante. Chama-se Summersby, O Retorno de um Estranho. Alguém já assistiu esse filme? Tem alguns corajosos, como eu. Mas o filme é muito interessante. É com Richard Gere e a Judy Foster. Trata da história de um homem que a notícia que se seguiu é de que ele tinha morrido na Guerra Civil Americana. Então, depois de 6 anos, a esposa, não é, já retomando a sua vida, o filho e etc., aparece. Depois de 6 anos. E quando ninguém menos espera, ele está lá. E quer retomar o seu lugar na sua casa. Ela já estava numa espécie de relacionamento ali, não é, com outro rapaz. Mas quando ele chega, aquilo se rompe e a vida dela se vê novamente, não é, diante desse desafio de retomar tudo que havia sido deixado de lado, porque se acreditava que o Jack Summersby tinha falecido na guerra.
Mas o que é curioso é que há um grande mistério. O mistério é que Jack era um cara bruto, grosseiro, era estúpido, tratava ela mal. E esse Jack que voltou é outra coisa. É gentil, é amoroso, como seu esposo. Gentil. E ela ficou assim, não é possível. E ela ficou com a pulga atrás da orelha. E a pulga ficou mais ainda atrás da orelha quando ela pegou os sapatos do Jack para dar para ele. E os sapatos do Jack eram pequenos. E não cabia de jeito nenhum, porque o pé do cara era desse tamanho. E ela falou assim, como é que o pé de um homem pode crescer? Tem umas igrejas aí que fazem crescer um monte de coisa. Mas nesse caso aqui, não foi isso que aconteceu. E ela ficou com a pulga atrás da orelha. Não pode ser. Não pode ser ele. E aí fica todo um mistério para descobrir se ele é de fato quem ele dizia ser. Porque agora já ninguém mais sabe se ele é realmente o Jack. Mas ele tem toda a fisionomia, tem todos os traços. Mas ele é completamente diferente. E além disso, tem elementos, tem dados físicos que comprovam que ele não é aquilo que ele está dizendo ser. Então, ali escapou, lembra da semana passada, do Bastardos em Glória, quando a gente citou aqui, quando ele é reconhecido porque ele fala alemão muito bem, etc., mas na hora de contar, em vez de ele falar assim, né, me dá 3 aí cervejas, né, ele disse simplesmente assim, dá 3 cervejas, só que alemão nunca pede cerveja assim, alemão sempre pede cerveja assim. Então, você vai pedir assim, pergunte para um alemão que está ali, e ele vai te explicar o porquê é assim que um alemão pede essas coisas, né? Mas o que é curioso, ali, ele parecia com todo mundo, mas a gente viu que ele acaba sendo reconhecido. A mesma coisa acontece nesse filme. Também ele acaba sendo reconhecido no final, mas ele não quer assumir que ele não é o Jack. Tudo prova que ele não é o Jack Summersby, mas ele vai lutar para manter-se exatamente na personagem que ele adquiriu, não é que é a personagem deste amigo. Descobriram que este cara, Jack, tinha vivido numa prisão, não é, dentro desse contexto da guerra, com outro sujeito que era um fascínio, era um bandido, um cara extremamente mau, perverso. E o que, na verdade, aconteceu foi que eles trocaram as identidades. Realmente o Jack tinha morrido, mas aquele outro, que ninguém sabe qual é o nome, assumiu a identidade desse Jack. E esse cara vai viver assumindo essa identidade junto com essa realidade toda diferente, sem querer de forma alguma negar. Tanto é assim que ele é condenado à morte. E para ele sair dessa condenação, basta ele dizer, mas eu não sou o Jack. Mas ele vai levar isso até as últimas consequências. E é tão interessante que, e esse é o ponto X da introdução da nossa reflexão de hoje. A esposa sabe que não é o Jack, sabe que não é o marido, mas ele é maravilhoso. Ela diz, você não é o Jack. E ele vai lutar com ela até o final do último instante da argumentação, para dizer, não, eu sou o Jack. E ela, no final das contas, vai preferir viver com ele, dizendo que ele é o Jack, a ilusão de que ele é o Jack, do que dizer, não, ele não é o Jack. Ou seja, o que eu estou tentando dizer com toda essa história, que tem histórias que não são verdadeiras, mas que são deliciosas. Chamam isso de pós-verdade. Eu tenho um amigo que ele tem um dom da pós-verdade. Mas ele é crente. Só que a pós-verdade só funciona quando ele vai fazer uma piada sobre um fato. Então, a gente vai viajar e aí sempre acontece alguma coisa. A gente está em grupo, é um bando. E aí acontece alguma coisa. Aquele fato, não é típico, assim, engraçado, mas a gente viu, presenciou o fato. Ele tem aquele dom
de contar aquele fato que você presenciou, que você viu, de uma maneira assim tão descaradamente diferente, aumentando em proporções absurdas e grotescas, de uma maneira dissimulada, de uma maneira tão terrível, tão mentirosa, mas a história é melhor do que o fato. Você sabe o que aconteceu, sabe que não aconteceu nada daquilo. O rapaz, ele simplesmente tirou, sei lá, uma caneta da mochila, e ele disse que tirou uma espada de samurai, é uma coisa mais ou menos assim. Então, mas a história que ele conta é tão ridícula, mas é tão legal, é tão mais interessante que o fato fica tão xoxo, que você prefere a mentira ao fato. Então, isso que a gente hoje chama de pós-verdade, mas a nossa avó chama de fofoca mesmo, difamação, distorção, dissimulação, é aquilo que de certa forma envolve o tópico que atravessa essas 3 primeiras epístolas, que é o foco da crítica àquilo que nós chamamos, no nosso último sermão, de cristianismo presumido. Existem 2 tipos. O cristianismo presumido, aquele que a gente imagina, aquele que, de acordo com a nossa imaginação, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é legal, ele é cool, ele está na moda, faz sentido. E tem o cristianismo real, tem o Cristo ressurreto. Não é uma ressurreição que aconteceu na mente, é uma ressurreição que aconteceu real. O Dr. Shedd conta uma história de quando ele estava em Edimburgo, e, se não me falha a memória, era o Bultmann, Rudolf Bultmann, que estava dando a palestra, e o Rudolf Bultmann, ele tinha essa ideia de que Jesus não ressuscitou, os milagres não existem, nunca aconteceram, tudo isso é uma questão meramente racional, e o homem moderno nunca vai entender essas coisas, porque essas coisas simplesmente são da ordem da fantasia. Então, o Dr. Shedd disse que uma das situações que aconteceram ali foi de uma pessoa perguntar para ele, né, se ele acreditava na ressurreição de Cristo Jesus. E na hora ele disse, sim, eu acredito. Aí todo mundo ficou espantado, como assim? Ele falou, não, você acredita mesmo que Jesus ressuscitou em carne? Aí ele disse, não, ele ressuscitou só na cabeça dos discípulos. Me parece que o cristianismo presumido é toda aquela ideia que a gente constrói em nossa mente para que o cristianismo faça sentido. A sua maior tentação será a de fazer o cristianismo fazer sentido para você. Mas como vai dizer o Chesterton, não? Ele tem que estiçar a sua cabeça. Ele tem que provocar um colapso na sua mente. Ele não pode se acomodar à sua mente. Ele não pode ser uma mensagem que vai se acomodar à sua mente de uma tal maneira que você se sinta confortável. Por isso, se você saiu no domingo passado desesperado, aflito, você me veio na igreja para buscar uma espécie de mensagem que vai me dar, não é, um consolo. Eu saio daqui com uma mensagem, um sermão que parece um peso em cima de mim. É isso que o Evangelho faz, sim. O Evangelho provoca isso. O Evangelho provoca confronto. O Evangelho não cabe nas nossas presunções. Ele é maior do que nossas imaginações. Mas às vezes, ele é bem mais simples do que a gente pensa. E a gente não quer se conformar com aquele fato meramente. A gente quer produzir, fazer uma produção de tudo aquilo. E é aí que surge a tentação de, pela mente e pelas palavras, criar mundos incrivelmente interessantes, mas irreais. Só existem na nossa cabeça. Não basta, portanto, pensarmos que somos cristãos e falarmos como cristãos. Isso é cristianismo presumido. Para sermos reconhecidos como cristãos, precisamos praticar o cristianismo real. É preciso admirar o concreto. Esse é o nosso maior desafio. É o desafio do homem do nosso tempo.
Por isso eu quero dizer para você que as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª de João, elas são extremamente atuais e relevantes, porque elas tratam do problema do homem contemporâneo. O nosso problema contemporâneo é um problema com o real. Nós trocamos o real, o concreto, por tudo aquilo que a nossa mente e palavra pode criar de espetacular e de extraordinário. Casamentos se destroem, amizades se destroem, relacionamentos se destroem, porque a gente mentaliza diversas imagens que são extremamente incríveis, maravilhosas, mas desprovidas de carne, desprovidas de pele. Meu irmão, minha irmã, você beija uma pessoa, mas uma imagem você não beija. Uma imagem não tem cheiro. Uma imagem não pode ser tocada porque não tem pele. Imagem é só cor. Imagem não pode ser tocada, não tem carne, não tem vida, não é fato. Mas às vezes, nós podemos elevar o estado da nossa mente, que é capaz de criar mundos incríveis, a um peso que não lhe cabe, mas que cabe apenas ao real. A pessoa com quem casamos, as pessoas com quem nos relacionamos, aqueles a quem nós prestamos conta em nosso trabalho e que nos prestam conta em nosso trabalho, são pessoas reais, concretas, envelhecem, morrem. Algumas são fúteis, algumas são profundas, mas todas elas são reais. João está extremamente preocupado com a verdade, porque ele sabe que a igreja pode se perder nessa relação do real, que é o fato, com as elucubrações, a imaginação, as ideias sobre o fato. De que é possível pessoas serem conquistadas por um discurso sobre Jesus, por exemplo, que não é um Jesus em carne e osso, mas é o Jesus da cabeça delas. É o Jesus que elas imaginam. É o Jesus que elas gostariam que Jesus fosse. Não o Jesus que é, mas o Jesus que elas querem que ele seja. O Deus que elas querem que Deus seja. Então a preocupação de João é de que enquanto uma igreja não descobrir a verdade e se preocupar o tempo todo com a verdade e com o conflito da verdade com o real, com o concreto, esta igreja não vai provar do amor, porque a verdade e o amor caminham juntos. Verdade presumida não gera amor. Você pode presumir que ama alguém, mas amar alguém é mais do que você pensar que ama alguém. Você tem que abraçar esse alguém, você tem que se envolver com esse alguém, você tem que amar esse alguém. Então, quando a gente analisa essa dinâmica da verdade e do amor, a gente se pergunta, onde está essa relação? Porque como aquela esposa do Jack Summersby, pode ser atraente demais, viver a ilusão do que o real, viver as nossas imagens, viver as coisas que passam apenas na nossa cabeça, e não as pessoas reais que estão diante de nós. Na verdade, eu estou convidando você a se espantar não mais com as pessoas, a se espantar com você, que espera ainda que as pessoas sejam como você quer que elas sejam. Eu não quero mais que você se frustre porque uma pessoa não muda. Eu quero que nessa noite a gente pense, por que não nos frustrarmos com nós mesmos? Com a nossa incapacidade de olhar para uma pessoa real e formar uma imagem dessa pessoa a partir do real e não daquilo que queremos que ela seja.
Por isso que a verdade é importante. Porque sem a verdade não há amor. A tese de João vai ser exatamente essa. O teste do amor de uma igreja é o teste da sua verdade. Quanto a igreja participar da verdade e se preocupar com a verdade, o amor estará ali presente. No momento em que a igreja esquecer a verdade, a primeira coisa que ela vai perder de vista é justamente o amor. E é aqui que moram todos os nossos problemas. Porque há quem diga, por exemplo, que dizer a verdade pode ser algo tão doído, tão destrutível, que pode gerar, por exemplo, guerras. Em nome da verdade, pessoas matam. Em nome da verdade, as pessoas fazem guerras. E isso é o que a gente escuta as pessoas dizerem. Em nome da verdade, as pessoas praticam as mais terríveis injustiças. Então, em nome da paz e da manutenção da paz, por que não fazermos a manutenção das ilusões? Como escolheu, por exemplo, a esposa de Jack Somersby. Porque a verdade parece gerar uma espécie de desconforto. Isso gera uma tensão. Se a verdade precisa ser mantida para que haja amor, como gerar amor quando a verdade gera exatamente guerra? Para a gente pensar um pouco nisso, eu vou manter aí a estética batista de sermão de 3 pontos. Como falamos sobre 3 pontos na semana passada, falaremos também sobre os nossos 3 pontos de hoje. Esses 3 pontos eu chamei de cuidado com o novo, cuidado com a novidade. Segundo, cuidado com os enganadores. Em terceiro lugar, cuidado com a falsa tolerância. Antes da gente entrar propriamente nesses 3 tópicos, eu queria avaliar com vocês apenas os versículos 1 a 3. Olha que coisa curiosa. Na abertura da epístola, a presença da relação entre verdade e amor é muito forte. Conseguem notar? Olha para o texto aí. Percebem a presença da relação entre verdade e amor no texto? O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade. A quem amo? Por causa da verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade, que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Então a relação entre verdade e amor já está logo de cara estabelecida pela abertura da epístola. O curioso dessa abertura é o início. Não é? João faz questão de dizer, o presbítero à senhora eleita. Todo mundo quer saber quem é essa senhora. Existem várias discussões sobre quem é essa senhora, mas primeiro eu queria chamar a tua atenção para quem é o presbítero. E todo mundo fica de olho na senhora e esquece o presbítero. Não é verdade? E quando você esquece do presbítero, a senhora eleita vai sofrer. Bom, ela sofre em todos os lugares do mundo por causa exatamente da falta de preocupação com o presbítero. Isso era para ser uma piada. João era um apóstolo. E a palavra presbítero, ela pode ter aí uma dupla significação aí. Ela pode tanto chamar atenção para aquele ofício pastoral, como para alguém que já é avançado em idade, como é o caso, aparentemente, de João aqui nessa ocasião que escreve a epístola. Mas não parece ser apenas pelo fato de João ser avançado em idade. Parece que o uso da palavra presbítero foi escolhida pelo próprio João, primeiro, porque era a maneira pela qual a própria igreja deveria reconhecê-lo. Imagine alguém que vai se apresentar e use exatamente aquilo pelo qual as pessoas não vão reconhecê-lo. Ninguém vai se apresentar dessa forma, concordam? Quando você vai se apresentar, a ideia é que as pessoas reconheçam pelas palavras que você vai estabelecer. Então parece, ao que tudo indica, que aquela igreja
reconhecia João e o chamava de presbítero, mesmo João sendo um apóstolo. O que significa que a relação de João com aquela igreja era uma relação de cuidado pastoral. E como a gente viu na semana passada, esta igreja representa uma série de igrejas, na verdade, igrejas locais, todas elas reunidas ali naquela região de Éfeso, os arredores de Éfeso. Então João se apresenta de uma forma em que a igreja parece conhecê-lo dessa forma e o tratá-lo dessa forma. Em contrapartida, a senhora eleita, que pode significar várias coisas, mas, ao que tudo indica, parece ser mais preciso entender que essa senhora eleita seja a igreja local, mais do que uma senhora que, por exemplo, possuía uma casa e que recebia nessa casa os membros da igreja local. Não. Mas a senhora que representaria a própria igreja, como uma personificação amplamente usada pelos apóstolos. Paulo, por exemplo, usou muito a personificação da igreja, chamando a igreja, por exemplo, de noiva. Então aqui, ao que tudo indica, João está se dirigindo à igreja, chamando-a de a senhora eleita. E por que entendemos que senhora eleita aqui seja a igreja? Por duas razões. A primeira delas está na própria estrutura do texto. Quando a gente vai ler, por exemplo, o versículo de número 5, e agora, senhora, peço-te. Ele está dirigindo-se, parece que a uma pessoa. Mas quando você olha, por exemplo, o versículo 8 em diante, tende o cuidado de vós mesmos. Ele vai mudar a voz, vai mudar para o plural. Então, o que tudo indica, se trata de uma personificação da igreja local sendo tratada como senhora eleita. O segundo argumento que favorece a interpretação de que esta senhora eleita é a igreja é exatamente o último versículo. Porque o último versículo diz assim: os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. Ao que tudo indica, os filhos da tua irmã eleita, quem seria? Uma outra senhora. Portanto, uma outra igreja. E os filhos dela seriam realmente os seus membros. Os filhinhos seriam, portanto, os membros dessa igreja local, que é aqui chamada de a senhora eleita. Portanto, essa epístola, ela é centrada na igreja local. Uma coisa interessante que a gente não pode perder de vista é a de que João escreveu essa carta sabendo que nesta carta algumas coisas não poderiam ser ditas ali. Elas precisariam ser ditas pessoalmente. E a prova disso está no versículo 12. Embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, porque o papel e a tinta, o discurso, as palavras não vão ser suficientes para tratar tudo aquilo que ele precisava tratar com aquela igreja. Ou seja, as palavras, o discurso, o texto nunca é suficiente. É necessário que as pessoas se encontrem face a face. Então, a primeira coisa importante que não pode perder de vista é de que ele está comunicando algumas ideias àquela igreja, mas ele percebe que algumas coisas só vão ficar claras se eles estiverem cara a cara. A verdade precisa ser dita e vivenciada na presença concreta das pessoas. Feitas essas considerações, vamos então para os 3 tópicos de hoje. Parece que o argumento de João está centrado em 3 blocos. O primeiro bloco vai do versículo 4 ao versículo 6, e ele parece estar preocupado com o novo. Vou explicar isso. Vamos ler versículo 4 ao 6. Alegro-me muito por haver encontrado alguns de teus filhos andando na verdade. Ou seja, ele reconheceu, lembra lá do sermão da semana passada? Reconheceu alguns filhos. Por qual motivo? Porque eles andam na verdade. Segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, senhora, ordeno-te. É isso?
Presbítero não ordena, presbítero pede. A gente está acostumado com uma liderança que ordena, mas a liderança da igreja não é a liderança que ordena. Em primeiro lugar, porque os presbíteros da igreja são aqueles que cuidam da igreja. E eles respeitam a igreja em primeiro lugar, sabe por quê? Porque tudo aquilo que eles estão fazendo, eles fazem para aquela igreja em submissão a Deus. É interessante como João não está ali ordenando. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a ordem já foi dada. Presbítero não ordena. Presbítero só pede para que a igreja escute a ordem que já foi dada. Presbítero não inventa nada. Presbítero não pode criar um outro evangelho, não pode criar um outro mandamento, não pode criar uma outra doutrina. Meus irmãos, presbíteros não precisam ser criativos. A gente vive a onda do novo, da inovação. Tem que ter algo novo, tem que ter um discurso novo, e o presbítero tem uma só função: fazer com que as pessoas ouçam mais uma vez o que já foi dito. Ele não vai dizer algo novo, ele vai repetir o que já foi dito, e fazer com que aquilo que um dia foi dito se faça ouvir novamente. Aquilo que um dia as pessoas ouviram lá atrás, ouçam novamente, não porque ele inventou, não porque ele está criando, não porque ele está dizendo, mas porque já foi dito, já foi ordenado, já foi mandado. E quem mandou, quem ordenou e quem disse foi Jesus Cristo. Um presbítero não pode dizer nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus disse. Ele reproduz o que Jesus disse, ele não cria. Essa é a bênção da imitatio Christi. Nenhum presbítero pode se achar criativo, mas ele tem que ser mesmo um imitador. Ele tem que imitar a Cristo, tem que imitar o discurso de Cristo, tem que reproduzir o discurso de Cristo, ele não tem que inovar. Então ele diz: e agora peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, está percebendo? Peço-te, não como se eu estivesse aqui, entregando para vocês um novo sermão. Eu estou apenas pedindo para que vocês reconsiderem o quê? Ele vai dizer logo em seguida: o mesmo que tivemos desde o princípio. Esse princípio aqui remete a Cristo Jesus. Remete exatamente aos momentos em que Cristo esteve ali entre eles, pregando a eles e ensinando os mandamentos de Deus. Então o que João está dizendo é de que peço que vocês considerem novamente, não como se eu estivesse aqui criando algo novo, mas que vocês pudessem rever aquilo que já foi dito por Jesus. E é isso que um pastor deve fazer todo dia quando sobe no púlpito. Ele deve fazer do púlpito um lugar onde as pessoas possam ouvir novamente, não ele a falar, mas Jesus a falar novamente. O púlpito não pode ser um lugar outro, senão aquele que aponta única e exclusivamente para Jesus. E se uma igreja ouviu a pregação do Evangelho e ouviu a palavra de Jesus, e o pastor e o pregador passou despercebido, este sim cumpriu a sua missão. E qual é esse novo mandamento, esse mandamento que não é um novo mandamento? Amemos uns aos outros. Mas para que você não pense que amemos uns aos outros, aquela coisa piega de você, olhe para o seu irmão, diga que ele é lindo, maravilhoso. Você tem valor, não. O Espírito Santo se move em você. Eu te amo, meu irmão. Para que você não entenda que absolutamente não é sobre isso que estamos falando, João vai logo em seguida mostrar o que é esse amor, para que você não confunda esse amor com aquela coisa de ai, que lindo, que linda. Você não confunda amor com essa papagaiada, e você entenda que amor é muito mais do que esse melodrama que a gente cria. Que amor tem a ver com o que vem logo em seguida, e este é o amor, que vivamos segundo os mandamentos. Então João, ele está sendo categórico em dizer, precisamos lembrar que foi isso que Jesus disse, que se alguém ama,
não é alguém que diz o tempo todo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É alguém que ama. Cristianismo presumido é cristianismo que fica dizendo o tempo todo, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus, mas não ama coisa nenhuma, porque se amasse, obedeceria os seus mandamentos. O problema do cristianismo presumido é que o cristianismo ele ganha um status de verdade tão grande que a gente acha que é crente, quando a gente na verdade não está vivendo conforme deveríamos viver. Por isso que a gente tem que se acordar com isso, porque o cristianismo presumido não é que ele nos impede de viver em obediência a Deus, é que ele nos impede de viver a maravilhosa graça de obedecer a Jesus, pela graça de Deus, não pela nossa própria vontade, mas vendo a nossa vontade ser vencida, sobretudo pela vontade soberana de Deus. Não há nada mais glorioso na vida de uma pessoa do que ela ser derrotada pelo poder da palavra de Deus. A tua luta com Deus será uma luta em que você sairá vencedor se você perder essa batalha. É na nossa rendição, é na nossa entrega que a gente é tratado por Deus. E esse tratamento de Deus requer de nós uma reação. Por isso, obedecer os mandamentos de Jesus e seguir os seus mandamentos é a maior demonstração de amor, porque é demonstração de gratidão pelo que Ele fez e não uma obra que fazemos para sermos salvos, mas pelo contrário, é uma maneira de dizermos para Deus, obrigado porque Tu nos salvaste, obrigado porque Tua graça veio até mim, e se hoje faço o que faço, se hoje obedeço o que obedeço, e se hoje procuro viver uma vida desta maneira, não é para que o Senhor olhe para mim e goste de mim, mesmo porque, por mais que eu fizesse todas as maiores obras da terra, e fizesse tudo aquilo que uma pessoa amorosa poderia fazer no mundo inteiro, ainda assim eu seria o pior de todos os homens diante de Ti, porque ainda seria representado por aquele Adão, que nos representou de uma maneira tão catastrófica lá no Éden. Não, mas agora, meus irmãos, agora somos representados por Cristo Jesus. Por isso fomos alcançados por sua graça, e a nossa manifestação de obediência é fruto já desta presença. Por isso essa carta é uma exortação não para ímpios, mas é uma exortação para que a igreja, que está sob a presunção da verdade, possa agora praticar a verdade. Ele conclui o raciocínio, dizendo o seguinte: esse é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. E ele conclui, portanto, dizendo que esse amor que é avalizado pela verdade praticada, pelo amor praticado, se deixa ver pela maneira como os filhos de Deus andam. É impossível ouvirmos a palavra de Deus e o nosso jeito de viver não mudar. Mas nós podemos, mesmo provando da maravilhosa graça de Deus, ter a nossa mente mais uma vez corrompida. E é isso que nos leva ao segundo ponto. Por quê? Porque alguém pode esquecer o mandamento que não é novo, que já tinha sido dado por Cristo. E mais do que isso, esse alguém pode ter imaginado o mandamento de Jesus de uma forma muito diferente da qual o próprio Cristo havia entregue. E as pessoas podem ser induzidas a pensarem assim exatamente porque existe entre elas falsos mestres. Esse é o segundo cuidado que a gente precisa ter. A gente precisa ter o cuidado com o novo, porque se alguém quer ouvir o Evangelho, esse Evangelho vai ser exatamente o mesmo que foi pregado pelos apóstolos, pelos presbíteros, pela igreja ao longo dos séculos e que permanece sendo anunciado até os dias de hoje e não muda. Se você quer um novo Evangelho, você vai ter que fundar uma nova igreja. E essa nova igreja aí, eu não sei se vai poder ser chamada de igreja. Porque uma igreja sem Cristo não é igreja. Uma igreja sem o Cristo verdadeiro não é igreja. Ela pode parecer como igreja, porque as pessoas falam como crentes. Ela pode pensar a partir dos textos bíblicos e até usar a Bíblia, mas mesmo assim
não possuir Cristo. É o cristianismo sem Cristo. O segundo cuidado é o cuidado com os enganadores, que está no versículo 7 a 9. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo. Veja, ele não diz, e muitos serão enganados por uma pessoa. O que ele diz? Enganadores. E como esses enganadores fazem? Eles montam uma junta missionária. Não é isso? E fazem missão. Junto, em conjunto. O que João está chamando a atenção? É um trabalho ordenado. É um trabalho coordenado. Eles saem como missionários. São missionários do falso evangelho. E eles vão trabalhar com consistência. Vão trabalhar buscando lógica. E você que quer tudo bonitinho, tudo arrumadinho, sem nada que faça você dizer, eu não entendi, é um prato cheio para eles. Você que está procurando aquele argumento que faz todo sentido, sabe? Você é a presa mais fácil. Mais fácil. Porque o que você quer, só o diabo dá. Coisas que você pode entender. Coisas que facilmente você pode entender. Mas o Evangelho é maior do que você. O Evangelho vai te humilhar. E vai fazer você se curvar diante dele. Vendo a sua beleza. Vendo a sua inteligência. Vendo a sua grandeza. E vendo a pequenez da sua inteligência. E aí você vai poder dizer com toda alegria, ainda sorrindo, não sei. Não sei. As pessoas têm dificuldade de dizer não sei. Elas têm dificuldade de dizer, puxa vida, isso eu não entendi. Elas acham que a vida só vai fazer sentido se todos os pontos da sua vida se encontrarem. Se você está procurando esses pontos, já existe uma junta missionária trabalhando para isso. E ela está espalhada pela TV, espalhada pela mídia. Ela está nos lugares mais suntuosos. Ela é fácil de ser vista. Ela é fácil de ser assimilada, fácil de ser entendida. Você vai entender facilmente o discurso. Porque eles falam de maneira muito simples, de uma maneira que todo mundo entende. Sabe, com aquele jeitinho, sabe? Que você fala assim, caramba, uma pessoa humilde, né? Uma pessoa humilde. E eu vou parar por aqui para não blasfemar. Então pense comigo que os enganadores que João está se referindo são aqueles que saem pelo mundo como missionários. O que eles vão fazer? Vão, bater de porta em porta para chegar numa casa. E nessa casa o que eles vão fazer? Discursar. É que a gente lê o texto bíblico e acha que as pessoas batem na porta da casa das outras como elas batem na nossa casa, como uma testemunha de Jeová, que vai bater lá na sua casa para vender uma sentinela, por exemplo. Não é. Eles não fazem isso, desta maneira. Um falso mestre, naquela época, não ia fazer isso. Mesmo porque naquela época era muito comum uma coisa chamada simpósio, banquete, jantar. E quando você convida um mestre para a sua casa, para jantar, para um banquete, você não está convidando ele apenas para comer na sua casa. Você está dando um lugar à mesa, para que ele possa ali ensinar. Quando basta você lembrar, por exemplo, daquele episódio quando Jesus é convidado por Simão, o fariseu, para jantar em sua casa. Simão não queria apenas que Jesus jantasse, minha gente. Simão queria sim que Jesus discursasse. E é só porque é esse mesmo aspecto cultural que aquela meretriz pôde entrar na casa de Simão, o fariseu. Porque numa situação como aquela, o discurso na casa é aberto para a vizinhança. As portas estão abertas. Só vai sentar-se à mesa os convidados. Mas quem vai só ouvir o discurso do mestre são aqueles que vão se encostar um do lado do outro para ficar ouvindo ele falar. Se você quer estudar bem essa questão, principalmente nas Escrituras, tem um livro que você não pode passar dessa vida para você ler, do Bailey, As Parábolas de Lucas. É um livro bem interessante, ele fala bastante sobre isso. É interessante como o falso mestre, ele vai procurar as casas, mas não é para comer nessas casas, é procurar uma oportunidade para discursar.
para ensinar. Mas o que eles fazem? Eles não declaram que Jesus Cristo veio em carne. Portanto, eles negam a humanidade de Jesus. E João faz questão de dizer: quem assim procede é o enganador e anticristo. E ele diz: tende cuidado de vós mesmos para não destruirdes o fruto do vosso trabalho, mas para que, pelo contrário, venhais a receber plena recompensa. Todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. João está sendo claro que se os presbíteros têm que ensinar aquilo que precisa ser ensinado, que foi aquilo que Jesus disse, eles não podem acrescentar nada. Os falsos mestres são aqueles que olham para aquela cena, olham para o fato, e eles não se contentam. Eles, como o meu amigo, vão querer aumentar. Eles vão querer criar oportunidades de interpretar aquele fato, a fim de que aquele fato, o máximo possível, possa ser acomodado pelas pessoas e ele possa alcançar aquilo que é mais importante em um orador, que é a persuasão. Não pense você que esse aqui também não tem isso em sua mente. O que mais quero fazer hoje aqui é persuadi-los. Persuadi-los do cuidado que devemos ter com os falsos mestres. Porque os falsos mestres, por mais que a gente pense que eles podem ser inofensivos porque trabalham com palavras, a gente não pode perder de vista o fato de que são palavras que nos aprisionam e nos fazem constituir esse cristianismo que a gente tem chamado de cristianismo presumido. Sim, os enganadores saem pelo mundo como missionários itinerantes, organizados para ensinar o falso evangelho. Será que você não vê isso hoje? Igrejas pregando o falso evangelho, mas extremamente organizadas. Isso me faz lembrar o livro da Flannery O'Connor, Sangue Sábio, belíssimo livro. Conta a história ali de um neto de pastores que de repente abandonou a fé, perdeu a fé completamente. E aí o que ele fez? Ele resolveu sair do seu ambiente, da sua casa e foi para uma outra cidade. E aí de repente ele encontra no táxi um sujeito que olha para ele e diz o seguinte: você é pastor? E ele diz o seguinte: quem diz que eu sou pastor? Qual é o seu nome? Ele diz: Hazel Motes. Mas o senhor parece um pastor e protestante. O motorista disse: pelo menos esse seu chapéu parece chapéu de pastor protestante. Ele disse: mas não é. É um chapéu como outro qualquer, só isso. E aí depois disso, você vai ver uma figura lutando contra a sua vocação, parece que hereditária, de ser um pregador. E ele vai dizer: desde os 12 anos, fui chamado para ser um pregador. Mas agora, eu vou pregar uma outra mensagem, um outro evangelho. Ele diz assim: talvez vocês acham que não são pessoas puras, porque não têm fé, pois vocês são todos puros, podem acreditar no que digo, cada um de vocês é puro e eu posso dizer para vocês por que vocês são puros. Se vocês acham que é por causa do Cristo crucificado, estão enganados. Não estou querendo dizer que ele não foi crucificado, estou dizendo que não foi pelo bem de vocês. Escutem minhas palavras, eu sou um pregador e minha pregação é a verdade. Vou fundar uma nova igreja, a igreja da verdade sem Jesus Cristo crucificado. E não vai custar nada para entrar nessa igreja. Ela ainda não foi fundada, é verdade, mas será em breve. Eu prego sim uma igreja sem Cristo. Sou membro e pastor de uma igreja em que o cego não vê, o aleijado não anda e que o que está morto ainda fica morto. E quem perguntar sobre minha igreja, eu respondo que é uma igreja que o sangue de Jesus não vai sujar com ideias de redenção. Eu creio num novo tipo de Jesus. Um Jesus que não desperdiçou seu sangue salvando ninguém, porque ele é todo humano e não tem nada de Deus nele. Minha igreja é a igreja sem Cristo. Se vocês estivessem sido salvos, a redenção teria para vocês alguma importância. Mas vocês não querem redenção, vocês não querem saber sobre o Evangelho.
como é que Jesus pode ter salvo vocês se vocês continuam do mesmo jeito? O que vocês precisam é de uma coisa que tome o lugar de Jesus. Algo que fale claro, como por exemplo a igreja sem Cristo, que não tem um Jesus, não é? Mas bem que precisava de um Jesus que seja todo homem, sem desperdiçar sangue, que não se pareça com nenhum outro homem, para que vocês possam prestar atenção nele. Me deem esse Jesus, meus irmãos, me deem um novo Jesus, e vocês verão como a igreja de Cristo vai longe. O que vai acontecer com toda essa história? Ele vai fundar a igreja sem Jesus Cristo crucificado, vai ficar durante um tempo ele sendo o pastor e o membro da igreja, a única coisa que aparece no meio do caminho. Surge um outro cara, que é o primeiro ouvinte dele, que vai ouvir as pregações dele e vai ficar encantado, diz assim, na verdade, mas a gente precisa agora investir no marketing, precisa de um canal de TV, precisa fazer milagre. Jesus, esse seu Jesus não crucificado tem que fazer alguma coisa. Ele falou, não, eu não quero isso aí, não estou preocupado com isso. Eu fiz uma igreja para pessoas que não amam a verdade, não querem a verdade, não querem compromisso com a verdade. Eu fiz uma igreja para libertar as pessoas daquela confusão de ter que fazer o que precisa ser feito, para que elas possam ser livres de tudo. A história é muito interessante, tem uma cena interessantíssima, que é quando ele não dá certo, a igreja não funciona, não vai para frente, e ele diz o seguinte, o problema é essa cidade, vou sacudir o pó dos meus pés, e vou para uma outra cidade pregar esse falso evangelho lá. No meio do caminho, ele começa a acelerar o carro numa velocidade estonteante, e aí chega um carro da polícia, né, e para ele, e ele sequer abre a janela do vidro para o guarda. Então o guarda, pode abaixar, aí ele abaixa. Seus documentos. Para que documento? Precisa de documento. Esses documentos. Eu não sei nem se você existe. Que documento? Eu estou te pedindo com toda a educação, por favor, seus documentos. Você está me atrasando. Aí o guarda ofereceu aquele argumento real, porque esse é o argumento da palavra. O argumento real é aquele que todo mundo obedece. Ele mostrou a pistola que estava do lado dele. O senhor pode descer do carro? Ele, pois não, seu guarda, pois não, seu guarda. Aí ele abre a porta do carro, sai. É o seguinte, está solto o freio de mão? Está solto. Empurra o carro até ali, por favor. Aí ele leva o carro até ali. Pois não, seu guarda. E o senhor quer que eu faça? Agora vá sentar ali, por favor. Aí ele senta do outro lado. Aí o guarda se aproxima, olha para ele, pega o carro dele e empurra a ladeira abaixo. O carro dele vai explodir lá embaixo. Ele olha para o cara e diz assim, eu não existo, seu carro não existe, você não existe, você não precisa lamentar por nada. Nada disso aqui aconteceu. Passar bem. E ele vai embora. É isso que você tem que falar quando você ouvir aquela comunidade cult falando em pós-verdade para você. Porque esse mundo que eles pregam não existe. Não é real. Em contrapartida, é preciso ter o encontro com o real. É preciso ter o encontro com a verdade. Porque é só o encontro com a verdade que muda tudo. É interessante como João vai concluir o seu raciocínio com o terceiro e com o último cuidado. Ele vai dizer, se alguém vos visitar e não traz esse ensino, não recebais em casa, nem o cumprimenteis. Aqui você tem que, tem que dar uma atenção aqui em você, tem que girar uma atenção. Porque ele começa falando sobre amor. O lamento é esse, ame uns aos outros. Aí de repente o cara chega na sua casa, se ele é um falso mestre, não receba ele na sua casa. Opa, peraí, como assim? Que amor é esse que bate a... Pois é, esse bem-vindo ao Evangelho de Cristo Jesus. Se você achou que o Evangelho de Jesus não tem nenhuma preocupação com a verdade, você precisa ouvir de novo o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus está preocupado com a verdade, sim. E essa ideia de que o Evangelho de Jesus acolhe a todos e deixa todo mundo falar o que bem entende, o que bem pensa, sem nenhuma prerrogativa de preocupação com o discurso, não existe. Por que aqui é importante a gente se deter? Primeiro,
Porque se alguém vem vos visitar, aqueles falsos mestres não estão ali para tomar um chazinho da tarde, eles fazem parte de uma junta missionária. E eles estão ali para ensinar o erro. E eles querem espaço para ensinar o erro. Eles querem nada mais, nada menos do que um púlpito para pregar nas igrejas o falso ensino. É claro que ele não está falando ali meramente da casa de alguém simplesmente, mas de uma casa que representa um lugar onde as pessoas podem receber ensino. E se eles ocupam esses lugares e ensinam com um falso ensino, essas pessoas são influenciadas por esse falso ensino. É como se João estivesse dizendo hoje para nós o seguinte: vocês não podem permitir que no púlpito de suas igrejas falsos mestres ensinem. Vocês não podem permitir que em suas igrejas o falso ensino tenha um foco de ação ali dentro, porque ele vai desvirtuar pessoas da verdade. E quando pessoas desvirtuam-se da verdade, a primeira coisa que a igreja perde é o amor. Essa é a lógica que a igreja não pode perder de vista. Por que ela é tão intolerante com a heresia? Porque quando não há verdade, o Evangelho de Jesus diz, não pode haver amor. Então por que a igreja vai lutar contra os falsos mestres? Porque enquanto ela não preservar a verdade, ela não vai fazer a manutenção do amor. Portanto, fechar a porta para o falso mestre não é falta de educação, é amor. É o amor daquele que cuida da igreja e não permite que aqueles que falem um falso evangelho possam distorcer o evangelho na mente das pessoas. É interessante como, por um lado, a gentileza do presbítero que diz, peço-te, agora vem acompanhada de uma dureza, de um discurso duro. A gente acha que essas coisas não se combinam, porque a gente acha que verdade e amor são duas coisas antitéticas, porque o mundo disse isso pra gente. Existe verdade e existe amor. Mas se para manter a paz e o amor é preciso abrir mão da verdade, então vamos abrir mão da verdade. Nós vimos na nossa cara, diante dos nossos olhos, no nosso país, toda uma liderança política dizer para a gente que não vale a pena a justiça. Que se o país está andando na linha economicamente estável, é melhor manter, é melhor não levar até as últimas consequências a apuração daquilo que é injusto. Todas as vezes que a gente sucumbe diante da verdade, a gente sempre vai cair naquele famoso jeitinho que vai dizer pra gente, os fins justificam os meios. Mas o Evangelho não é maquiavélico. O Evangelho não vai lidar com esse tipo de patrão. O Evangelho vai lidar com a verdade. Porque se o amor precisa ser mantido na igreja, o verdadeiro amor só será mantido se a verdade do Evangelho for mantida. Por isso, a igreja tem todo o poder de expulsar um falso mestre de sua congregação. Não é o presbítero que faz isso. Não é o presbítero que deve fechar a porta da igreja. O presbítero está dizendo para que a igreja feche a porta da sua casa. É a igreja que tem que tomar a iniciativa de não aceitar no seu meio homens que não conheçam a verdade. E é só isso que estará a seu favor. Só isso estará a seu favor quando essa igreja perder todo o calor do seu amor. A igreja de Éfeso, que é a igreja de João, é a igreja que em Apocalipse foi acusada de ter boas obras, boa doutrina, perseverante, mas tenho porém contra ti, que abandonaste teu primeiro amor.
E o amor, que é aquele que é fruto do encontro com a verdade, naquela carta Jesus vai dizer que aquela igreja deve se arrepender do seu pecado e que ela tem uma coisa a seu favor. Ele é contra aquela igreja porque ela abandonou esse amor, mas ele vai dizer, contudo, você tem algo a seu favor. Você se manteve firme e intolerante diante dos nicolaítas, aqueles que se diziam apóstolos e não são, e que pregavam falso evangelho, para recuperar o amor na igreja. A maior força da igreja não está no seu poder de criar intimidade por meio de afinidades, mas sim pelo seu comprometimento com a verdade.